Bom, pessoal, boa tarde, boa noite. Primeiramente, me apresentando, meu nome é Vinícius, estou trabalhando no Tecnopuc, para quem não me conhece ainda, já faz um ano, e estou tocando esse projeto com o Guilherme também. Vamos dar sequência nos nossos workshops de investimento, antes do Speed Date, antes agora também do evento com o Fernando. Tivemos no dia 10 com o Andrei Golfeto, do iFood, e no dia 15 com o Pedro, da ACE. Agora vamos fazer com o Fernando, com o Frederico Rizzo, esse workshop. Ele é CEO da Bizevent. Então, Frederico, passo para ti a palavra e vamos aprender bastante contigo. Um abraço. Muito obrigado pelo convite, Guilherme, Vinícius. É um prazer falar para todos vocês aqui, empreendedores e empreendedoras. Sou gaúcho também, então contente de ver essas iniciativas de empreendedorismo, né? Tecnopuc, já faz muito tempo que eu escuto falar, não tinha tido a oportunidade de interagir ainda e participar de nenhum evento. Já estou há mais tempo aqui em São Paulo do que eu fiquei em Porto Alegre. Eu saí aí de Porto Alegre para vir fazer faculdade aqui, me formei em administração aqui em São Paulo e achei uma gaúcha para casar, então deu tudo certo e acabei fincando raízes aqui atualmente em São Paulo. Eu preparei uma apresentação aqui, então eu vou compartilhar a minha tela aqui para me ajudar a guiar aqui na minha apresentação hoje. Como o Vinícius falou, sou fundador do Basement. O Basement é um software as a service, né, um SaaS para gestão de equity e incentivos de longo prazo, mais especificamente stock options. Acho que o tema principal hoje que eu quero passar para vocês aqui, que me convidaram para falar, é sobre governança e stock options. Acho que governança é um tema mais abstrato, de certa forma. A gente vai poder tocar em um pouco desses pontos, mas, de fato, a minha expectativa aqui é conseguir ajudá-los, né? O que eu espero que vocês tirem aqui dessa apresentação é como ou por que criar, em primeiro lugar, um plano de incentivos de longo prazo, como criar um plano de incentivos de longo prazo de stock options e quais são as melhores práticas para isso. É muito difícil a gente ver alguma startup hoje em dia, principalmente aquelas que captam dinheiro, captam investimento, que elas não tenham algum plano de stock options criado. Atrair e reter talentos talvez nunca foi tão difícil. Após a pandemia, a competição por talentos mais do que nunca passou a ser global. Desenvolvedores é uma espécie rara, né? Ainda mais desenvolvedor de qualidade. Então, acaba sendo fundamental para muitas ou para a maioria das startups a utilização desses mecanismos que até então eram muito usados apenas por grandes companhias e para remunerar ou para beneficiar grandes executivos, né, altos executivos. A nova leva de startups, e algumas que nem são mais tão startups, como é o caso do Nubank, por exemplo, né? O Nubank, no porte que ele está, hoje já é uma companhia de capital aberto, 100% dos colaboradores do Nubank têm direito a adquirir ações da empresa, stock options, né, incentivos de longo prazo. 80% dos colaboradores funcionários do Nubank já possuem incentivos de longo prazo. Então, são milhares, né, de funcionários que, de alguma forma, estão alinhados no longo prazo, estão incentivados a não só gerar valor para a empresa, mas se beneficiar e se remunerar em cima do valor que o crescimento da empresa vai proporcionar. Sei que vocês estão numa trilha de captação, eu já passei por algumas rodadas de investimento. Eu fundei em 2014 o Brota, que foi a primeira plataforma de equity crowdfunding, de investimento da América Latina.
Hoje a empresa se chama Cria. Lá eu participei de um pouco mais de 100 operações de captação de investimento, né? Todas elas pela internet, nesse modelo de crowdfunding distribuído, mas junto de fundos, de aceleradoras. Então, um pouco também eu aprendi em relação a essas rodadas. Aqui no Basement, nós passamos por 5 rodadas de investimento. Agora, completamos recentemente aqui uma operação de M&A, então estou agora encerrando uma etapa dessa minha jornada para começar uma outra em breve. Tá? Então, fico à disposição caso tenham algumas dúvidas também relacionadas ao aspecto de investimento que não está necessariamente ligado aqui ao objetivo principal dessa apresentação. Então, em primeiro lugar, o porquê construir um programa de stock option, né? E aí construindo uma verdadeira cultura de dono. A gente fez um webinar recentemente aí com o Pedro Engler, que também é meu conterrâneo aí do Startse, e ele falava bastante sobre isso, sobre novos modelos de empresa que não seguem a lógica de comando e controle, né? Não dá tempo, tendo a velocidade que uma startup opera, as iterações, as pivotagens, né? Os experimentos que são feitos. Se você estrutura uma organização em cima dessa lógica de comando e controle, com o chefe, com quem responde e tal, você não vai conseguir responder na velocidade que o mercado pede. Então, é fundamental nesse sentido que todo mundo esteja o mais alinhado, esteja pensando como dono, agindo como dono da empresa. E aí tem que ter, se você tiver não só, né, a cultura de dono, mas de fato as pessoas sejam dono, tenham parte do negócio, e elas entendam que a valorização da remuneração delas vai estar ligada à valorização da empresa, vai ser muito mais fácil você construir essa cultura, você construir uma equipe de alta performance. Então, alinhar interesse, garantir que quem está entrando nessas startups, que possuem naturalmente um risco muito alto, né? A maioria delas não vai dar certo, elas vão quebrar no meio do caminho, não vão encontrar um product market fit. Então, tem que haver uma recompensa. Se der certo, quem trabalha nessa empresa precisa ser recompensado também pela valorização da empresa. Tá? Acho que para quem vai captar investimento, né, imagino que vocês estão todos nessa busca em maior ou menor grau, lembrem-se que vocês estão captando com investidores que têm uma expectativa de, em 7, 12 anos, poderem liquidar as suas participações. Então, são investidores que estão querendo construir valor com vocês, né? Valor na companhia, num intervalo médio aí de 10 anos de tempo. Então, nada mais natural que vocês também busquem o mesmo tipo de alinhamento com as pessoas que estão trabalhando na empresa. Não adianta trabalhar com pessoa que vai ficar 1, 2 anos só na companhia. Vocês têm que buscar esse alinhamento, o mesmo alinhamento que os investidores estão construindo com os fundadores. É importante que o máximo dos colaboradores da empresa também tenham isso. Tá? Isso posto, gente, não é uma pílula mágica. Não adianta achar aqui que eu vou agora criar um plano de stock option e todo mundo vai começar a pensar como dono, agir como dono, decidir como dono. Né? Acho que é um componente e nós vamos passar aqui mostrando como estruturar, como distribuir, como comunicar, mas ele envolve uma forma de gestão em última instância, né? Como vocês planejam a estratégia, como vocês reportam os resultados para a equipe, como vocês envolvem a equipe na execução e no acompanhamento dessas metas. Tá? Bem interessante a gente perceber aqui numa pesquisa recente de um fundo de Venture Capital chamado Atlântico, lá do Vasconcelos, que foi um dos fundadores do Peixe Urbano, e ele fez um estudo há algum tempo com os principais unicórnios na época aqui da América Latina, mostrando que de 6% a 10% do cap table desses unicórnios estavam destinados a stock option. Então, imagina que uma empresa que vale no mínimo $1 bilhão, nós temos 100 milhões de dólares
na mão de uma série de colaboradores, em geral são dezenas, centenas de colaboradores, como a gente falou, dentro desses programas de stock option. E isso tem feito, querendo ou não, que nos últimos anos, o que há algum tempo era visto como algo que parecia uma mentira, assim, ninguém conhecia alguém que tinha se beneficiado de stock option e, portanto, as pessoas não valorizavam muito isso. Mais recentemente, com o surgimento ou com a realidade dos unicórnios, existem muitos milionários hoje no ecossistema de startups que ganharam muito dinheiro fruto dessas stock options. Eles estão construindo novas empresas, também implementando isso nas suas empresas. Então, a disputa por talento, querendo ou não, está ficando mais acirrada, porque está todo mundo olhando stock option agora como um componente meio obrigatório na hora de se juntar a uma startup. Então, isso a gente vê só acelerando aí nos próximos anos. Tá? Acho que o próprio movimento também, o aquecimento da indústria de M&A, há 10 anos aqui, quando eu comecei nesse mercado de startups, não havia M&A, né? Não tinha saída, nenhuma empresa comprava startup. Agora, toda semana a gente vê transações de M&As acontecendo, e isso também mostra que tem liquidez para quem participar dessas startups. E aí, qual é o melhor momento para construir um programa de stock option? Na nosso entendimento, quanto antes, melhor. Por que quanto antes, melhor? Porque a cultura da empresa ela é muito mais facilmente sedimentada, estruturada com os primeiros colaboradores. Você querer trabalhar e chamar gente boa depois que a empresa já cresceu, vai ser muito mais difícil. O upside para quem entrar, uma das coisas que eu estava lendo recentemente é que muitos colaboradores, na hora de decidir por uma empresa, se ele vê uma empresa que captou um valuation super inflado, pega o próprio Nubank, que teve um IPO lá super agressivo, mas a ação já caiu aí, sei lá, 50%, 60% desde o IPO. Então, na hora que um colaborador vai entrar num desses unicórnios, ele vai ver, eu vou receber uma opção de uma empresa que já vale $1 bilhão, quanto que vai crescer ainda o valuation? Versus uma empresa que está no seed lá, sei lá, 10, 20 milhões de reais de valuation, e ele vê todo o crescimento que ele pode ter junto do equity dessa empresa. Muitos estão preferindo entrar numa empresa dessa porque tem um upside muito maior. Então, quanto antes você faz um programa de opção, mais ganho potencial você sinaliza para os seus colaboradores, mais você sinaliza também para o investidor de que você está preocupado e preocupada em construir um time de alta performance. É raro hoje em dia a gente ver um fundo, e vocês estão conversando com fundos, aí, com aceleradoras, e podem questionar isso a eles, como é que é a visão desses fundos quando eles investem em empresas com ou sem incentivos de longo prazo, sem stock option. Na maioria das vezes, pelo menos no seed, talvez na rodada de anjo, isso ainda não seja muito requisitado, porque o anjo não é um investidor tão estruturado, assim, não é um investidor, muitas vezes, tão profissional. Então, ele vai deixar passar um incentivo desses, um requisito desse, mas o seed capital, o capital semente, ele já vai exigir que, antes de colocar o cheque, você tenha um programa de stock option. Ele não quer que você constitua esse programa depois que ele botou o cheque, porque se você fizer isso, vai diluir a participação dele. Então, antes dele investir, ele vai exigir que você tenha lá 10%, 15% do seu cap table destinado a stock option. Porque aí ele garante que aquele 1, 2, 5 milhões que ele colocou na sua empresa, você vai conseguir contratar gente boa. Tá? Não pagando dinheiro de executivo de grande companhia, pagando um salário compatível com aquele caixa que ainda é escasso, mas usando parte do equity para trazer talentos. Tá? Então, isso posto, vamos começar a construir cedo um programa de stock option. Quais são os passos mais comuns aqui sugeridos por nós na hora de você criar um plano? Então, você vai começar definindo qual é o tamanho desse pool, qual é o tamanho que você precisa para atrair e reter talentos, como você vai determinar os critérios de distribuição, quem deve receber o quê.
em termos de equity, quais vão ser os termos do seu programa de stock option, né? Qual é a duração do vesting, quais são as cláusulas de saída dos colaboradores, qual é o preço dessas opções. E, em geral, as empresas param por aqui, tá? Elas chegam, estruturam um programa de stock option, criam os seus contratos, e aí vão lá e entregam para os colaboradores. Poucas fazem os passos 4 e 5, poucas trabalham na educação, e menos ainda aquelas que trabalham no bom gerenciamento e acompanhamento dessas stock options. Não adianta, né, entregar, até educar, ó, você agora é sócio, parabéns, aquela coisa, LinkedIn, cria um employer branding lá para a empresa, mas depois o colaborador não sabe o que está acontecendo em relação ao equity. Teve uma nova rodada, ele não sabe se a participação dele foi diluída ou não, ele não sabe quanto está valendo aquela stock option, ele não sabe quantas opções ele já vestiu ou não vestiu, fica difícil ele materializar, ele tangibilizar o valor do benefício que ele recebeu. Então, primeiro passo, né, como definir o tamanho do option pool. Primeiro, o que é o option pool, né, que é a parcela do seu plano. Então, em geral, os planos de stock option, idealmente, eles são constituídos em sociedades anônimas, não são constituídos em sociedades limitadas. Imagino que a maioria de vocês são constituídas como limitada. Não tem problema também, assim, você consegue fazer, não é o ideal. Antigamente, a maioria das empresas, elas se estruturavam como limitadas porque as sociedades anônimas eram muito mais caras. Em especial, havia a obrigação de reportar, de publicar em jornais de grande circulação e no Diário Oficial os seus resultados anuais, as suas atas, né, societárias de assembleia, etc. Isso gerava um custo aí de 10 a 50 mil reais por ano de governança de uma sociedade anônima. Felizmente, ano passado, com a criação do marco legal, isso foi por água abaixo. Hoje, empresas, sociedades que faturem menos de 84 milhões de reais não têm mais a obrigatoriedade de publicação de atas e demonstrativos financeiros em jornais e diário oficial. Então, os custos hoje de limitada para as sociedades anônimas são praticamente os mesmos, exceto se você tiver no Simples, e aí você vai ter benefícios fiscais operando no Simples. Como a maioria das startups, elas queimam caixa, né? Elas não estão gerando lucro, gerando resultado nos primeiros anos, elas não têm muito ganho fiscal em se constituírem como simples, porque elas não estão tendo lucro, elas se constituem dentro do regime de lucro real, e elas vão usar esse prejuízo para abater impostos lá na frente, quando elas começarem a ter lucro. Tá? E aqui eu acho que é um ponto fundamental, falando nisso, né, um certo parênteses, porque acho que esse é um dos principais temas de governança. Quando vocês forem receber dinheiro de investidor institucional, ele vai exigir que vocês sejam uma sociedade anônima ou que vocês se incorporem fora do país, que cada vez é mais comum empresas indo lá offshore para Estados Unidos e mais especificamente em Cayman, lá nas Ilhas Cayman, fazendo uma estrutura Cayman, Delaware e Brasil é o mais comum dessas companhias investidas por Venture Capital. Então, no mínimo, se você captar com alguns fundos que são locais, eles vão exigir que você seja uma sociedade anônima, porque essa é uma companhia que tem mais governança. Tá? Como o custo é hoje praticamente o mesmo, eu defendo, pelo menos eu acredito, e aí vocês consultem seus advogados, contadores, mas que é um grande ganho para fins de governança vocês serem uma SA, vocês vão ter um conselho, vocês vão começar a aprender, de fato, como funciona uma empresa, né? Com diretoria, conselho de administração, com os seus atos com mais visibilidade, isso está mais transparência e um profissionalismo para todo mundo que vai participar, sejam colaboradores ou principalmente investidores. Fecho parênteses aqui do ponto de vista de governança, vale dizer que, em geral, nesses estágios iniciais, pesquisas internacionais e também o que a gente vê aqui dentro das empresas do Basement, hoje a gente tem um pouco mais de 200 startups, desde startups até companhias abertas, mas em grande parte são startups. Nesses estágios sementes, elas alocam por volta de 10%
8 a 12%, eu diria assim, é a faixa do cap table para planos de opção. Tá? Então, elas separam isso, elas aprovam essa quantidade de ações ou cotas, e a partir disso elas usam esse percentual, né, que na verdade isso é um percentual, mas ele é traduzido em cotas ou em ações para distribuir para os seus primeiros funcionários. Vamos lá. Como você vai definir se é 8%, 9%, 12%? Então, tem duas principais abordagens. Hoje você vai começar de cima para baixo, ou você vai fazer de baixo para cima, né? Top-down, bottom-up. Um primeiro momento de cima para baixo, você vai pensar, olha, quanto você está disposto a se diluir nesse próximo evento de financiamento. Então, você vai calcular quanto você precisa deixar com os seus investidores, né? Numa fase de capital semente, você está entregando aí de 7% a 15% de participação em geral para investidores. Idealmente, você não vai deixar mais de 15% do seu cap table para os investidores nessa fase. E aí você vai pensar, pô, eu já estou entregando 15% para os investidores. Quanto eu tenho de espaço a mais para me diluir nessa rodada? Se você tem muitos sócios, então você é uma empresa, sei lá, tem 4 cofundadores, pô, cada um já tem 25% só da empresa antes de qualquer captação. Aí você vai ser diluído mais 20%, vai ficar com 20% de participação. Talvez seja muito pouco, talvez seja muito, né, para um início de uma trajetória. Então, essa primeira análise de cima para baixo é realmente você pensar o quanto que cabe de diluição na sua empresa nesse momento. E aí já existe uma série de benchmarks, de referências que vocês vão entendendo o que os fundos esperam que vocês tenham de participação em cada uma das etapas, né? No seed, no série A, no série B, no série C. Então, vocês vão medir essa diluição para entender qual é o tamanho do pool. Essa mesma abordagem vocês vão confrontar com uma metodologia de baixo para cima, em que vocês vão pensar quantas pessoas eu preciso contratar nessa etapa agora do seed para o série A, né? O do anjo para o seed. Pô, tem quantos recursos chaves? É um CTO, é um responsável por growth, sei lá, é um designer, né, ou mais 1, 2 programadores. Então, você vai fazer esse cálculo e vai pensar qual é o incentivo apropriado para cada um deles. Eu vou falar um pouquinho aí dos benchmarks também. E aí, com isso, você vai definir, pô, eu calculei aqui, no final, eu preciso de, no mínimo, 7% para eu conseguir atrair gente boa. E aí você vai medir, pô, lá eu achei que top-down era uns 10% o máximo que eu precisava, aqui eu tenho 7%, aí você vai chegar numa conta que vai fazer sentido para vocês, tá? Em geral, tem um jogo aqui que é conhecido como option pool entre investidores e fundadores, porque o investidor, como eu falei antes, ele vai querer que você coloque o seu pool no pré-money, ou seja, antes dele colocar o cheque dele. Enquanto a maioria dos empreendedores querem colocar esse option pool no pós-money, depois do cheque do investidor. Tá? Então, se você coloca 10% do seu pool no pré-money, antes do cheque do investidor, e o investidor vai pegar 10% da empresa, ao final da rodada, você não tem mais 10%, você vai ter 9% de pool. Tá? Então, se você precisa ter, ao final da rodada, 10%, você vai ter que planejar um option pool um pouco maior para que, com a diluição do investidor, você termine com aquele pool que você quer. Então, é importante entender isso e saber se você está colocando no pré ou no pós-money. Na prática, é aquele velho ditado, né? New money rules. Então, quem bota o capital por último é que define as regras do jogo e dificilmente ele vai aceitar um option pool no pós-money. Tá? Então, esse aqui é um pouco do que eu estou falando, o que eu já expliquei. Por favor, se tiver qualquer dúvida, tá? Fiquem à vontade para botar no chat ou mesmo abrir o microfone aí e me interromper. Definindo o critério, então, de distribuição.
existem duas principais formas aqui mais comuns de pensar na distribuição, uma usando uma base percentual para comunicar e outra usando uma base financeira, né? Uma média salarial. Então, em geral, nos primeiros anos da empresa, quanto ainda não existe um valuation muito definido, né? Lembrando que as aceleradoras, os anjos, na maioria das vezes eles vão investir através de um instrumento de contrato conversível, né? Um mútuo conversível, ou muitos usam lá fora o SAFE, né? Que é um simples acordo para compra futura de equity. Mas o que eu quero dizer com isso é eles não estão ainda determinando qual é o preço de fato. Por mais que tenha um valuation referência, é um mútuo que disse que na conversão vai ser 10 milhões, ainda assim não existe a precificação, não tem ações da companhia aquele valuation. É uma referência de valuation. Então, nesse início, enquanto não tem uma base muito sólida, é mais comum as empresas comunicarem nessas contratações, CPO, você vai receber 3%, você aqui vai receber 0,5%, 0,2% da empresa, e assim por diante. Tá? À medida que a empresa vai crescendo, vai tendo uma base de valuation mais forte, é desejável que os fundadores migrem essa comunicação para uma base financeira. Você vai dizer, olha, eu estou te entregando aqui R$200 mil em opções, e esses R$200 mil a gente espera que em 5 anos multiplique por 10, que, portanto, você tenha 2 milhões de reais de valor da companhia. Tá? Então, você vai falar em termos financeiros ou vezes o salário, né? Tem aqui uma remuneração de 10 vezes o seu salário, que a gente espera que cresça num cenário otimista, conservador ou pessimista para tais volumes. Tá? Então, em geral, nesse momento, como eu falei, você vai calcular esses valores e muitas vezes vai criar uma política usando uma base salarial. Eu vou mostrar um pouco quais são essas referências. Tá? Então, é isso que a maioria dos colaboradores se espelham ou esperam. Aqui, essa fonte tem uma calculadora, vocês podem brincar um pouco lá, chama Index Ventures. Está mais voltado ao mercado americano, então a gente não tem ainda um número muito, com uma confiança estatística muito grande no Brasil dessas referências, tá? Certamente é um pouquinho menor do que dos Estados Unidos, mas aqui a gente mostra num estágio semente, um profissional numa empresa com baixo componente tecnológico, médio componente tecnológico ou alto componente tecnológico, qual é a remuneração de equity que um profissional de tecnologia ou fora da área de tecnologia, né, um comercial, marketing, administrativo, sei lá, RH, vai receber de equity. Então, e de acordo com a senioridade dele. Então, vocês veem aqui alguém sênior numa empresa que tem baixo componente tecnológico, sei lá, uma empresa de... bom, não vou dar o exemplo, vocês entendem aqui, não tem tecnologia, não é tão core aqui para o negócio. Um profissional técnico vai receber o equivalente a 35% do salário anual em stock option, uma pessoa que é não tech vai receber uns 30%. Quando a gente vai para o outro extremo, uma empresa de alto componente de tecnologia, um sênior vai receber 135% na média da remuneração anual dele em stock option. Tá? Uma pessoa júnior vai receber quase 100% do salário, né? Um tech lá, um programador júnior, recebe praticamente 1 ano de salário em stock option. Então, o cara está recebendo aí, né, um júnior, sei lá, R$5 mil por ano, por mês, nós estamos falando de R$60 mil aqui, quase, em stock option para essa pessoa. Tá? Uma outra ferramenta que vocês podem consultar e até usar para contratação, eu acho muito boa, é o Angel List. Tem bastante startup brasileira contratando lá e muita gente buscando trabalho lá. E aqui vocês vão ver para várias
funções, qual que é as médias de equity que são oferecidas para cada um desses colaboradores. Tá? Então, também é uma outra referência que vocês podem usar na hora de modelarem qual é o incentivo apropriado para o time de vocês. A gente passa aqui para a visão dos principais termos. Antes de entrar nos principais termos, é fundamental a gente falar de tributação. Por quê? Porque diferente dos Estados Unidos e de outras jurisdições, onde tem uma regulação específica para incentivos de longo prazo e um código fiscal específico para cada um dos tipos de incentivo de longo prazo, aqui no Brasil não existe uma regra tributária muito clara. Então, quando vocês forem estruturar um programa de stock option, é fundamental, o principal objetivo nessa estruturação é garantir que essas opções não tenham uma natureza remuneratória. Que vocês nem comuniquem isso como se fosse um salário, né? Um incentivo de salário. Ele é um benefício, não é obrigatório, nós vamos falar aqui, né? Um benefício não é uma remuneração. Vocês precisam garantir que ela tenha, estruturar de forma a que elas tenham uma natureza mercantil. Por que isso? Porque, primeiro, se tiver uma natureza remuneratória, a empresa vai ter que arcar com todos os impostos trabalhistas e previdenciários que vocês têm que arcar em relação ao salário dos funcionários, né, dos CLTs. Então, todos esses 60 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais que vocês estão entregando em incentivo de longo prazo, vocês, como empresa, vão ter um custo para cada um dos funcionários, né? Vocês vão ter um custo de impostos que vocês vão ter que pagar. Lá no evento de liquidez, quando o colaborador tiver uma liquidez disso, eles vão pagar praticamente o dobro do que eles pagariam se vocês tivessem estruturado bem essas stock options para que elas tivessem uma natureza mercantil. Tá? Então, é super importante que vocês cuidem, vocês prestem atenção em algumas características, né, e garantam que os advogados, quem estiver ajudando vocês a estruturar isso, vou falar mais para frente, nós no Baseman aqui, uma parte grande do que a gente faz para empresas mais iniciantes é ajudar nessa estruturação. Nós temos a nossa própria equipe jurídica, trabalhamos com contratos e modelos aqui para ajudar nesse caminho. Tá? Mas se vocês estiverem trabalhando com alguns escritórios, tem alguns cuidados aqui que vocês têm que ter. Né? Primeiro, a adesão é voluntária, né? Não é um negócio obrigatório que, pô, eu vou te pagar sim e você vai ter que receber parte em opções porque eu não posso te pagar tudo. Ixi, se o contrato começou assim, você já está em risco. Então, não é uma remuneração, é um benefício. Aqui a coisa mais importante, e talvez o erro mais comum das empresas, elas entregam de graça essas opções, ou com um preço simbólico. Toma aqui 1% da empresa ao custo de 1 centavo, de R$1, qualquer coisa que seja. Elas não precificam corretamente isso. Vocês precisam garantir, e aí tem várias formas aqui, mais seguras, menos seguras, mas vocês precisam garantir que aquilo foi entregue a um preço justo de mercado. Se a empresa está sendo investida, né, não com mútuo, vamos supor, mas tem uma valorização do equity a 10 milhões de reais, vocês vão ter que entregar opções a 10 milhões de reais ou algo próximo disso. Tá? Em geral, tem alguns descontos por algumas características, em geral não é a mesma classe de ação, né? Os investidores têm preferência em relação aos funcionários, então isso justifica um desconto no preço da ação, mas precisa ter uma relação próxima de valor com o valor da companhia. Mais uma razão para que essas opções, como eu falei no início lá, sejam entregues mais cedo para os colaboradores. Porque se a empresa vale 10 milhões, você, mas o colaborador não tem condições de pagar 60 mil reais. Ele não vai pagar 60 mil reais agora. Por isso que é uma opção de compra. Ele não está comprando nada agora, ele está ganhando uma opção de, lá na frente, comprar algo que há 10, 5 anos valia 60 e agora vale 600 mil reais. Então, sim, ele vai ter que achar dinheiro para pagar 60 mil,
mas aquilo vale, ele tem uma oferta, talvez, de compra daquilo por 600 mil reais. Então, ele ganhou 540 mil reais de lucro nessa operação. Então, ele vai pegar um dinheiro emprestado, a empresa vai ajudar a financiar qualquer coisa, porque aquilo valeu. Ah, mas e se a empresa quebrar? Se a empresa quebrar, ele não é obrigado, ele não vai ter exercido isso. E paciência, ele não comprou aquelas opções por 60 mil reais. Então, esse, aliás, é um dos principais motivos pelo qual a maioria das startups não cria um programa de partnership, como é muito comum ouvir lá XP e outros grupos falarem, porque as startups, para esses estágios, são muito arriscadas, né? Fazer o colaborador pagar 60 mil reais, 100 mil reais, ou mesmo 20 mil reais, num momento que a empresa está se estruturando, não faz sentido. Mas você entregar algo que ele vai ter que pagar em algum momento aquilo, e ele vai escolher pagar se a empresa se valorizar, aí é um benefício que muita gente quer ter. Tá? Então, por fim, além de ter um preço, elas têm que estar sujeitas a risco de mercado, ou seja, recebeu a opção, tem um preço de exercício de 60 mil reais, lá na frente a empresa recebeu uma oferta de compra, e ela vai ser vendida, e aquelas opções, em vez de 60 agora, foram valorizadas a 600 mil reais. Não dá para primeiro ele receber os 600 mil reais pela participação e aí ele pagar a companhia, porque aí não tem risco de mercado. Ele vai ter que comprar as opções, a empresa vai terminar a operação, e aí 1, 2, 3 meses depois, quando cair o dinheiro na conta, né, e em geral, às vezes pode ser que não caia, que dê algum problema, o investidor deu uma crise, ele tire a mão, mas existe um risco de mercado que precisa ser assumido. Quando isso não acontece, também há um risco grande do fisco vir, da Receita vir, do CARF, né, que é o órgão da Receita que cuida desse tipo de coisa, e imputar uma multa grande aqui na companhia e nos beneficiários. Tá? Então, uma parte jurídica aqui, fiscal, mas muito relevante na hora que vocês forem estruturar o plano de stock option de vocês. Quais são os termos principais aqui que são usados em geral nas stock options? O primeiro são as opções outorgadas, né, que é a quantidade de opções ou de ações que vocês estão entregando, que vocês estão outorgando na data da outorga. A propósito, a definição do valuation correto, ela é definida exatamente nesse momento, na hora que vocês estão entregando as opções, e formalizando elas, é que vocês precisam garantir que o preço esteja equiparado com o valuation da empresa. Tá? Então, é perigoso empresas que prometem opções, demoram 2, 3 anos para formalizar isso. O seu conselho, toda vez que você outorga opções, você tem um conselho que precisa aprovar aquela quantidade, e ele vai aprovar o valuation, ele vai dizer, qual é o preço que vocês estão outorgando isso? E ele vai ser corresponsável por garantir que vocês estão entregando a um preço de mercado. Tá? Em geral, as opções, elas seguem um período de carência, né, conhecido como cliff. Então, o mais comum é que vocês entreguem esses 60 mil reais que a gente está usando como exemplo aqui, num período de 4 anos, e que a pessoa só vai receber o primeiro 25% desse valor após 1 ano. Tá? Então, se por acaso 10 meses depois que a pessoa recebeu as opções, ela for demitida, ela sai da empresa e ela não leva nada de opções, ela não tem direito a exercer nada de opções. Tá? Então, aqui graficamente é isso. A partir do momento que deu o cliff, ela vai receber o primeiro tranche, o 25 aqui, ela já sobe, e aí tem uma escadinha, que são os tranches definidos no contrato. A cada mês, a cada trimestre, a cada semestre, ela vai recebendo mais uma quantidade de opções. Tá? Então, o vesting nada mais é do que esse período total, né? O mais comum são 4 anos, a gente vê uma certa tendência para estimular um maior comprometimento no longo prazo. Você sabe, startup demora, não é um negócio fácil de constituir, então algumas empresas aumentando de 4 para 6 anos o seu período de vesting. Tá? Então, cada degrau desse é um tranche da empresa. E aí aqui é o strike price, é o preço de exercício, como eu falei antes, que é o valor justo. Valor justo, às vezes, é associado a valor contábil, não é a mesma coisa aqui, mas é quanto vale, de fato, aquela ação, aquela opção no momento da outorga. Tá?
Existem algumas cláusulas de saída, então, em geral, um contrato de opção ele vai definir que se a pessoa saiu da empresa por algum mau comportamento, né, por justa causa, na verdade, ela perde todas as opções dela, independente se ela vestiu ou não vestiu. Ela só tem direito a manter eventuais ações que ela já tem exercido, né? Vamos supor que ela vestiu uma quantidade de opções, ela foi lá e pagou por aquelas opções e ela já é acionista da companhia e ela foi demitida, ela não perde essas ações, mas todas as demais opções que ela teria direito a exercer, ela não pode mais exercer, enquanto uma pessoa que sai em bons termos da companhia, vamos supor que dos 4 anos lá do vesting, ela cumpriu 2 anos, então ela tinha lá 60 mil para exercer, ela vai ter o direito de exercer 30 mil reais, tá? Talvez já vale 300 mil isso, mas ela nem tem uma oferta, na maioria das vezes, né, quando o funcionário ele sai da empresa, recebeu uma outra proposta, ele tem opções vestidas, ele vai ter um período, em geral são 90 dias, onde ele vai decidir, eu quero comprar essas opções ou essas ações ou não, né? E aí ele só vai poder comprar aquilo naturalmente que ele vestiu, e aí a companhia vai ter aquele colaborador como um investidor, basicamente, né? Alguém que não está mais na companhia, mas comprou a parcela que ele contribuiu para o crescimento. Eu vejo muito empreendedor incomodado com isso. Ah, mas aí o cara vai vir para o meu cap table. Cara, vai vir como qualquer investidor, vai para o teu cap table. E eu acho que, em geral, é melhor que o investidor, porque é alguém que trabalhou, que te ajudou para construir valor, né? O investidor, mas coloca dinheiro lá e nunca aparece na tua empresa, né? Não te ajuda em nada. Então, em geral, esse é o tipo de gente que você quer levar, que você quer premiar, porque é alguém que contribuiu para o crescimento do negócio. Existem algumas cláusulas aqui de aceleração desse vesting, então se a empresa é comprada, isso pode acelerar o vesting. Então, eu tinha ainda 2 anos para vestir as minhas ações, mas ela foi vendida, então acelera isso para dar oportunidade para todo mundo ganhar o valor que foi prometido lá na contratação, ou elas precisam de 2 eventos para que a pessoa possa acelerar, né? Ela tem que ser demitida e ainda assim ter um evento de compra, por exemplo. Então, aqui é uma parte um pouquinho mais complexa, eu não vou entrar tanto em detalhe, e vamos direto aqui que o tempo está acabando para a parte de educação dos colaboradores. Aqui eu acho que é importante dizer assim, que é fundamental vocês serem muito transparentes na hora de apresentar esses planos, vocês conseguirem montar uma política, montar uma apresentação de qual é a relevância disso para vocês, vocês criarem eventos, né, criarem um momento para apresentar para todo mundo isso, criarem simulações de o quanto que podem valer essas opções num cenário agressivo, positivo, um cenário conservador, um cenário pessimista, senão as pessoas não vão entender o que elas estão recebendo, tá? A gente tem aqui nesse link um guia, um manual de stock option também, que fica à disposição para vocês baixarem aí, que permite vocês contribuírem ou compartilharem aí com seus colaboradores para que eles entendam muitas desses termos e dessas mecânicas que a gente está falando aqui hoje, tá? E aí, por fim, então, essa parte de gerenciamento e acompanhamento, e aqui é um pouco do nosso jabá, né? Mas principalmente na medida que você vai trazendo mais pessoas para o seu cap table, mais pessoas com stock option, o controle desses vesting, o controle dessas opções, a contabilização disso, porque existem formas de contabilizar que o seu contador precisa colocar lá no resultado, nos balanços da companhia, nas demonstrações de resultado. Então, isso começa a gerar uma complexidade que é muito comum. Eu diria lá, a partir de 5, 10 colaboradores já num plano de stock option, começa a ser importante para a empresa adotar algum sistema para fins de gestão do plano. Empresas menores do que isso, muitas vezes nos procuram também para fins de tangibilização, ou seja, mostrar para o colaborador quanto vale esse incentivo. Aqui eu não tenho nenhuma tela, na verdade, mas deveria mostrar. A gente tem um ambiente para que o próprio funcionário entre na ferramenta e ele acompanhe, à medida que a empresa vai crescendo receita ou crescendo valuation, ele entenda o quanto que aquelas opções também estão valorizando.
tá? Então, muitas empresas nos procuram essencialmente para que elas tenham um maior valor e elas consigam demonstrar mais valor para os candidatos que elas querem trazer. Olha, eu estou te dando stock option, está aqui a tela, como você vai administrar, você vai ter uma plataforma que você vai acompanhar a valorização dela, você vai ver o seu vesting, quando você quiser exercer suas opções, você vai fazer pela plataforma e tudo mais. Ano passado, entre as mudanças na regulação que a gente comentou agora há pouco, para facilitar o custo, né, baratear o custo das SAs, também foi permitido o uso de sistemas eletrônicos para controles de ações. Então, até o ano passado, as SAs no Brasil, elas gerenciavam as suas ações em cadernos físicos aí de capa preta. Era um sistema extremamente arcaico e desde agosto apenas do ano passado, as sociedades anônimas elas podem usar sistemas eletrônicos. Então, hoje, a nossa plataforma ela representa a verdade societária dessas companhias, todas as ações, as transferências e todos os eventos societários são controlados 100% digitalmente aqui, eletronicamente pela plataforma, tá? A gente tem um blog com uma série de outros artigos aqui, muito focados em incentivos de longo prazo, mas também em rodadas de investimento e governança. Recomendo a vocês que quiserem se aprofundar, que procurem mais informações lá. Hoje, como eu falei, são um pouco mais de 200 clientes, startups aí bem avançadas em trilhas de venture capital, como Cora, Culture Rocks, Eu Reciclo, entre outros, até companhias abertas ou companhias já adquiridas aqui, como RD Station, que usam a plataforma, tá? Eu acho que é isso, quase uma hora aqui dentro do tempo, talvez tenha algum espaço para dúvidas que, obviamente, que eventualmente tenham surgido. A nossa plataforma, quem quiser procurar e conhecer uma demonstração do software também tem aí o acesso e consegue ver um pouco mais do produto lá no nosso site. Tá? Eu vou deixar aqui no chat o meu contato também, meu e-mail. Quem quiser conversar, mais dúvidas, pode me escrever. No LinkedIn é só me procurar como Frederico Rizzo. Também fico à disposição lá nas mídias sociais. Muito obrigado, Frederico. Deu para aprender bastante. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, Frederico. Eduardo, pode falar. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, demais. Queria agradecer aí o Frederico pelo todo o conteúdo, foi bastante esclarecedor. Eu tinha bastante dúvida quando surgiu o tema aí na questão de stock options. Eu fiquei um pouco comparando com a ferramenta que o pessoal utiliza no mercado de ações, né? E a gente já tem aí uma questão mais especulativa. Eu fiquei com dúvida de como isso poderia ser implementado na questão de governança. Achei bem bacana, foi bem esclarecedor. A minha dúvida vem na seguinte questão, assim, como é que funciona quando uma pessoa que já passou o período de carência, já passou ali de um tempo contratual do termo ali da stock option, e que ela quer sair da companhia, quer exercer de alguma questão específica, isso sai direto do caixa da empresa, isso é negociável, como é que funciona geralmente esse tipo de situação, assim, que tem algum conflito de repente e que a pessoa quer exercer sua opção ali e é um recurso um pouco considerável, assim, digamos, dentro da companhia. Então, em geral, né, se você tem um colaborador, pelo que eu estou entendendo, teve um desentendimento do colaborador com a empresa, na maioria das vezes teve um desentendimento, o mais comum é ninguém querer ser sócio de ninguém, né? O cara não vai querer, ele vai ter que pagar, né? Lembrando que você deu uma opção lá, no nosso exemplo, de 60 mil reais, essa pessoa vai ter que desembolsar 60 mil reais para investir na empresa, tá? Então, é um caixa do funcionário, do colaborador que está saindo, ele vai ter que pagar para comprar essas ações. Então, se o cara brigou contigo, ele vai ter que desembolsar 60 mil reais, não é muito comum. Mas, pô, a empresa está indo super bem, né? Então, está indo super bem, ele vai querer, talvez, investir 60 mil reais. Aí, é um direito dele, né? Ele tem esse contrato, ele pode ser teu sócio. Você querendo ou não, ele pode ser teu sócio. Se você não quiser que ele seja sócio, você pode, aí sim, negociar, comprar essa participação dele, né? Uma vez que ele virou acionista, e garantir que ele saia do seu cap table.
como ele vai ser um sócio muito minoritário, na maioria das vezes, né, aqui eu não estou falando de acordos de sócio, né, de co-founders, que o cara recebeu lá um vesting de 30% da empresa. Aqui a gente está falando de opções, na maioria das vezes, de 0,1%, 0,2%, 1%, quando é um sócio que tem muita participação. Então, isso, do ponto de vista de governança, esse é um cara que ele não tem como atrapalhar a sua governança, ele não vai influenciar a sua governança, né? E na maioria das vezes, você está entregando uma ação que, em contrato, você vai estabelecer que se ele sair da sua empresa, ele vai trocar aquela ação que antes era ordinária, com voto, ele vai automaticamente ser convertido numa ação preferencial sem direito a voto. Então, ele tem uma ação que não tem controle, tá? Ele vai sentar lá e ele vai rezar para o dia que você vender a empresa, ele vai poder ter uma participação. O que também não é muito confortável para ele, às vezes ficar numa posição super de minoritário, fora de acordos de acionista e coisas do gênero. Então, você controla do ponto de vista de governança para que, se o seu colaborador virou seu acionista, ele vai ficar numa posição super passiva e não atrapalha a governança da empresa. E na questão da liquidez, assim, se ele quiser vender a participação dele, também, até porque, assim, quando a gente vai fazer um programa desses, vai disseminar, como tu falasse ali, para os colaboradores, tem a questão da liquidez, não é? Então, para o colaborador, essa percepção, assim, não, mas quando é que eu vou conseguir ter esse dinheiro na mão, assim, investindo, sei lá, os 60 mil que a gente está usando como exemplo aqui? Como é que funciona essa questão de comunicação dessa liquidez para os colaboradores, assim? Não, esse é um tema super sensível e é um dos nossos objetivos aqui no Baseman, é conseguir trazer mais liquidez para esse mercado, tá? É um plano nosso aí no médio prazo de conseguir construir liquidez. Já existem outros players hoje mais focados nisso até, né? Em geral, essas companhias aí, Series B, Series C, têm bastante apetite para liquidez. Então, se você estiver indo bem, certamente vai ter gente querendo comprar a participação, tá? Mas todo mundo que ganha participação em startup tem que saber, a liquidez é baixa, não tem promessa de liquidez. Pode ser que ele nunca tenha chance de saída, tá? Agora, se ele encontrar um comprador, em geral, o que você vai dizer, e aí até a própria lei das SAs determina isso, ele é obrigado a primeiro oferecer para os acionistas atuais. Então, você pode garantir que ele tenha que primeiro oferecer para você e para todos os acionistas, para você não ter um acionista de fora que você não conhece ou não quer ter na empresa, tá? E você pode também aí criar acordos de acionista, uma vez que ele comprou a sua ação. Um caminho é você deixar ele fora de acordos de acionistas, outro é você deixar ele em acordos de acionistas e aí estabelecer preços, né? Uma vez que ele virou o seu acionista, você pode dizer, olha, se você for vender, eu tenho o direito de recomprar, você não pode vender para qualquer um, você vai sempre ter que vender para mim a um múltiplo do meu EBITDA, a um múltiplo da minha receita, alguma coisa assim, tá? Então, tem formas de você amarrar para esses casos. Certo, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem um minutinho ainda. Se não tiver, acho que podemos fechar já. Acho que não. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de todos. Obrigado também, Frederico, pela disponibilidade, pelo valor entregado nesse workshop, nessa nossa sequência de workshops. Semana que vem a gente tem o evento com o Fernando Patara, dia 24, na quinta-feira. Esse evento também eu vi que teve pessoas que chegaram depois. Se alguém quiser olhar, o Gui provavelmente amanhã ele vai deixar disponível lá na nossa comunidade. E mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Um grande abraço. Boa sorte a todos. Boa noite.